de ler, né, uma mensagem para que possamos nos harmonizar, né? Então, a mensagem de hoje é de Clayton Levi, pelo Espírito Augusto. Convite à paz. Como a ti mesmo. Ninguém vive inteiramente feliz sem cultivar o alto amor. Auto-amar-se é auto-respeitar-se. E quem nutre respeito por si próprio não se acusa, trabalha e segue adiante. Não se precipita, espera e ora. Não se desespera, confia e aguarda o melhor, na certeza de que a vida o conduz sempre no rumo da realização interior. Aquele que desenvolve esse nível de entendimento não se entrega às emoções, pensamentos e atos negativos, consciente de que todo prejuízo causado voluntariamente ao semelhante representará, antes de tudo, um ato de desrespeito a si mesmo. Quem cultiva o alto amor reúne forças para a superação do ego, uma vez que se identifica com a própria essência espiritual, de ordem divina, de onde nascem o amor, a fraternidade, a compaixão e todas as virtudes espirituais que jazem adormecidas na maioria das criaturas humanas. Tens à tua frente o infinito, convidando-te a incontáveis realizações no campo do bem. A fim de concretizá-las, aprende a cultivar o alto amor, respeitando-te em todas as situações, para que o auto-respeito desperte em ti a centelha divina que te eleva a Deus e te aproxima dos semelhantes em atitude de consciente amor e irrestrita fraternidade. Boa palestra a todos. Boa noite. Agora sim. Boa noite a todos. Que possamos então entrar em concentração, fechar nossos olhos, nos abrir para o nosso interior, para o nosso íntimo. Agradecendo por essa noite, por estarmos todos aqui reunidos, que a espiritualidade maior derrame as bênçãos sobre nós, a cada um, de acordo com a sua necessidade, e que a paz possa sempre reinar em nós. Pedimos sempre a espiritualidade que nos encaminhe sempre para o bem e que possamos, dentro de nós, buscar sempre a centelha divina que nos eleva, sempre ao alto, sempre a Deus, sempre a Jesus, buscando o seu exemplo para seguirmos aqui nesse mundo material, de tantas aflições, de tanto sofrimento, mas que ao mesmo tempo somos sempre muito bem recebidos, bem acolhidos, bem acalentados
pela espiritualidade e também por essa doutrina. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui nessa noite recebendo toda essa energia e também que estejamos prontos para receber a mensagem dessa noite. Que assim seja. E conosco hoje temos o Gilney, trabalhador aqui da casa. Uma boa palestra. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos nos trabalhos dessa noite. Então, a mensagem de hoje é a mesma mensagem do nosso domingo de Páscoa. Então, quem esteve aqui no domingo de Páscoa vai ouvir a mensagem novamente. Ela começa com um recorte de uma história infantil, onde uma menina, muito magoada por conta de uma decepção que sofreu com um amigo, ela não conseguia se livrar da mágoa, não conseguia e não queria também livrar-se daquela mágoa. Então a mãe dela, muito esperta, viu a menina naquela agonia toda, então pensou em fazer uma experiência com ela e falou: minha filha, você vai carregar essa pedra o dia inteiro dentro dessa sacolinha tiracolor, o dia todo. É uma pedra não muito grande a ponto de não ser carregada, nem muito pequena a ponto de não ser sentida. Então, no final do dia, a filha chegou para a mãe: mãe, estou cansada, essa pedra perturba. Então, minha filha, a próxima experiência é a seguinte: eu vou lhe dar essa pazinha de jardim, você vai lá no fundo do quintal e enterra essa pedra. Ela enterrou e voltou: nossa mãe, que alívio. Pois então, minha filha, mágoa é a mesma coisa, é uma pedra que a gente carrega, perturbando a nossa vida, tirando nossa paz, incomodando nossos dias. Então, vou fazer outra experiência. Você vai agora carregar uma flor. Depois você vai ver a diferença entre carregar algo que perturba nossos dias e algo que embeleza a vida. Então, a mensagem de hoje é sobre perdão, o tema mais utilizado quando se trata em divulgar o Espiritismo, livrar-se das mágoas. Porque o perdão é a coisa mais importante para a nossa paz, para a nossa alegria, para iluminar a nossa caminhada. É a mais importante, mas também é o objetivo mais difícil de ser alcançado também durante a caminhada. Porque é difícil tirar da mente aquilo ou aquele que perturbou os nossos dias, que nos humilhou e que nos diminuiu também. Mas Jesus, muito amigo, ele muito falou sobre o desejo do bem, combatendo o desejo do mal, mas pensando justamente na nossa felicidade. Porque no nosso estado atual é muito difícil realmente livrar-se de mágoas. É uma luta íntima, é uma guerra quase que nós com nós mesmos. É uma guerra o tempo todo para se livrar daquela coisa, remoendo, perturbando os nossos dias. E provavelmente porque somos péssimos doadores. Porque perdoar é doar também. É doar para nós mesmos, é doar paz, doar um novo entendimento, doar paciência, doar compreensão. É uma doação que eu faço para mim mesmo. Nós não somos bons doadores ainda, nem mesmo para nós. Porque é difícil tirar da mente, tirar da memória uma atitude que tenha nos ferido, que tenha nos diminuído. Talvez uma coisa boa a gente esqueça. Um bom momento vivido, os momentos de alegria, a gente esquece, é verdade. O tempo vai ficando para trás, se perde na noite do tempo. Mas o momento ruim não, parece que está sempre aceso. É porque o nosso ego nos deixa muito mais sensíveis às coisas ruins do que os momentos felizes da vida. Então, perdoar é isso, é livrar-se do desejo de ficar reacendendo a mágoa o tempo todo. Então as pessoas tentam nos ferir, tentam nos humilhar, nos diminuir, nos insultar, mas nada disso nos atinge. E nós nunca pensamos em revidar em nenhum momento revanchista. Também nós nunca magoamos ninguém. Só que não, porque essa não é ainda a nossa realidade. Tem pessoas que muitas vezes, para se sentir por cima, elas dizem o seguinte: o que vem de baixo não me atinge. Mas só o fato de falar isso, ou de pensar nisso, já foi atingida.
já descer ao nível do agressor, ao nível do ofensor. Porque se não tivesse sido atingido em nada, não teria nem pensado, nem o desejo de falar essa frase. Então, palavras nos humilham, nos magoam, tem as indelicadezas também, tem os prejuízos materiais, tudo isso ainda nos perturba. E como agir? Da mesma forma, reagindo, eu estaria sendo igual ao ofensor, nada diferente dele. É triste ser ferido. Como diz Chico Xavier, é triste ser ferido, mas mais triste ainda é o sentimento de culpa, de remorso de ter ferido alguém. Porque lá no livro O Céu e o Inferno, segunda parte, onde tem lá uma série de relatos dos espíritos bons, os que estão felizes, e dos sofredores também. E estudando e lendo o relato dos sofredores, a gente percebe que o principal motivo pelo qual se encontra naquele estado infeliz, de sofrimento, é muito mais por conta de coisas que eles fizeram ou deixaram de fazer, quando deveriam ter feito, do que por coisas que fizeram contra eles. Então nós vamos responder muito mais pela consciência, por coisas que eu cometi contra alguém, do que as pessoas que me feriram. Então, por isso disse o Chico Xavier, é triste ser ferido, mas pior ainda é o sentimento de culpa e de remorso de um dia ter ferido alguém também. Porque o perdão é uma necessidade minha, é nossa. A gente fica o tempo todo remoendo aquela situação e aquela pessoa também, aquele desafeto na nossa mente, fica rondando ali durante o dia, durante a noite, durante os sonhos. E talvez esse desafeto nem lembre da gente, mas eu lembro, está lá, rondando em nossa mente. Então nós temos que treinar para afastar isso de nós. E o desejo de revidar, do revanchismo, ainda tem mais um problema físico também, das doenças. Porque a minha saúde do corpo físico depende do equilíbrio entre o corpo físico, corpo espiritual e a mente, o espírito. Então, muitas depressões e distúrbios são frutos de sentimentos revanchistas e vingativos de reencarnações passadas. Porque o menor sentimento, o desejo de revidar alguma coisa, revanchista, de vingança, eu faço uma conexão mental com o mundo espiritual, mas com espíritos malévolos, vingativos, e eles não são saudáveis, são doentes. Então, se eu tenho uma conexão mental com eles o tempo todo, é claro que o meu corpo físico também vai ficar doente, assim como eles. Então, vingança, revanchismo, não é só uma questão de pensamento, de infelicidade mental, mas de saúde do corpo físico também. Então, as pessoas humildes se amam de verdade, porque uma pessoa humilde, ela consegue perdoar. Diferente de uma pessoa arrogante, muito cheia de si e de amor próprio, que prefere trocar a satisfação do ego do que pela paz. Então, nós também desagradamos as pessoas o tempo todo, com o nosso jeito de falar, nosso jeito de ser, nosso comportamento, desagrada as pessoas, e a gente não faz isso por mal. Então, muitas vezes as pessoas nos desagradam também, sem maldade alguma, somente pelo jeito que são. Então, nós seríamos muito mais felizes se nós nos ofendêssemos menos, se nós nos libertássemos dessa necessidade da aprovação do outro, a aprovação dele a meu respeito, a avaliação que vai fazer sobre mim, o que vai falar sobre o meu caráter. Se nós nos aceitássemos uns aos outros exatamente como nós somos, nós nos ofenderíamos bem menos, porque não tem cobranças, não espero nada além do que aquela pessoa é, do que é a capacidade dela. Então, se não há cobrança, não há necessidade de avaliação, então nós nos ofenderíamos bem menos, porque não haveriam decepções. Mas isso não cai do céu, isso não nasce em árvores. Isso é treinamento, é treinando os sentimentos. Num passado distante, nós treinávamos os instintos. Hoje não, hoje são os sentimentos. Eu não preciso mais andar o tempo todo na defensiva, armado, como se alguém fosse me atacar o tempo todo. Isso é treinar os instintos. Isso é um animal tentando se defender. Mas nós somos espíritos a caminho da luz.
e a caminho da luz, mas não há essa necessidade. Ficar na defensiva, como se alguém fosse me atacar a todo momento, aí nós vamos estar nos ofendendo também a todo instante. Não significa que eu tenho que abandonar o que eu sou, o meu caráter, as coisas que eu compreendo e entendo da vida. Não. É simplesmente compreender os outros para perdoar e não se ofender mais. Jesus, por exemplo, aceitou a todos, aceita a todos, do jeitinho que nós somos, nosso jeito de sentir, nosso jeito de ver a vida também, porque Ele compreende todos nós. Como disse Chico Xavier, uma frase muito famosa: aos outros eu dou o direito de ser como são, e a mim a obrigação de ser cada dia melhor. Ou seja, treinando os sentimentos, a reforma íntima, a cada dia um pouco melhor. Porque um espírito não tem poder real de ofender outro espírito. Um espírito não tem o poder de destruir outro espírito, porque nós somos todos iguais e somos imortais também. Então, o meu grande ofensor, na verdade, é o meu ego. Meu ego é a arma que eu tenho comigo, está ali, o tempo todo engatilhada, é o ego. A origem é um instinto de preservação, é o animal se defendendo. E como diz Kardec, é do ego, do egoísmo, a origem de todo o mal da humanidade, todo, sem exceção, desde as maiores guerras até uma simples maledicência, falada na surdina, o ego, o egoísmo está ali envolvido. Então, se eu tenho a arma da ofensa, que é o ego, de onde vem a munição? Ela vem de fora. A munição vem dos outros. Ela é a calúnia, a maledicência, a indiferença, um prejuízo. Essa é a munição. Mas quem puxa o gatilho sou eu. Então, eu ainda sou o culpado pela ofensa, porque foi eu que disparei. Eu aceitei a munição, porque eu não treinei os sentimentos. Então, se eu tiver que desarmar alguém, atacar a mim mesmo, porque eu é que estou armado, eu que uso a arma da ofensa e do ataque. No livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Ney Lúcio, psicografia de Chico Xavier, onde Jesus se reunia ao final dos dias para conversar com seus seguidores, falar sobre os sucessos e os insucessos daquele dia. E nesse dia estava reunido também Sara, esposa de Benjamim, um criador de cabras. Ela disse: mestre, o reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Eu queria muito iniciar nesse reino, mas eu ouvi nas pregações que ela pede amor e perdão. Eu desejaria muito realmente ingressar nesse reino, só que eu me sinto ainda muito presa às minhas coisas. Eu não consigo perdoar ninguém, não consigo perdoar as pessoas que me ofendem. E, além do mais, eu me sinto realmente proprietária das minhas coisas, verdadeiramente dona. Eu não vejo o menor sentido em trocar os meus interesses, as minhas vantagens, pelos interesses dos outros. E aí Jesus questiona: Sara, qual é o principal serviço da tua casa? E ela diz: é criar cabras. O que você faz para manter o leite puro, intacto, para todas as atividades da casa? E ela diz: é imprescindível lavar com muita cautela o vaso onde o leite será guardado, porque a menor impureza ele azeda e aí não serve para muita coisa. Aí Jesus entra novamente: Sara, se você não purificar a alma, o conhecimento superior, ele vem e se confunde com a sujeira do íntimo, degenerando, reduzindo o valor que ele poderia recolher. Por isso as pessoas são justas, injustas, crentes e descrentes, bons e maus, tudo ao mesmo tempo. Porque o leite puro do conhecimento superior penetra os corações como um alimento novo, mas ali encontra a ferrugem do egoísmo e se degenera. Então nós conhecemos Jesus, nós ouvimos o ensino de Jesus, nós até entendemos o que ele quer dizer, não é nada difícil de entender, mas o problema é compreender. Por que é difícil de compreender? Porque o egoísmo nos deixa surdos para a compreensão do que o mestre fala. Ele fala, eu sei o que ele fala, mas quando ele entra, não encontra ali um guarida, não encontra onde se restabelecer, por conta justamente do egoísmo. Então, para entender, para compreender de fato Jesus,
Pede-se uma reforma íntima, mudar a minha forma de ver a vida, reduzir o meu nível de egoísmo, ou seja, andar desarmado, para de fato que a palavra venha até nós, a gente entre de fato no reino de Deus. O reino de Deus que ela fala aqui, que Sara fala, e que o mestre prega, não é um local, é um estado íntimo de alegria, de paz. Para entrar nesse reino de Deus, da alegria e da paz, é necessário então uma reforma íntima. E no outro livro chamado Pelos Caminhos de Jesus, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, ali Simão Pedro faz uma pergunta a Jesus: Mestre, se alguém me fere sem motivo algum, é lícito reagir? E Jesus responde: quem agride com ou sem motivos já está agredido em si mesmo. E Pedro novamente questiona: Mestre, não seria que dessa forma eu estarei permitindo o domínio do mal, o domínio da violência? E Jesus responde: não, porque os maus já estão doentes e portadores de tormentos íntimos. Quando revidamos o mal, nós aumentamos mais ainda a capacidade de agressão. Mas nós temos que entender que perdoar não é se submeter ao caos. Nós não temos que confundir perdão com submissão e dependência emocional, com subserviência emocional ou moral. Então, manter situações difíceis, situações infelizes, tóxicas e abusivas em nome do perdão também é um erro grave também. Aí sim eu estou deixando o mal crescer, porque eu não fiz a minha parte. Como disse Jesus: seja o teu dizer sim, sim, não, não. O que ele quer dizer? Se é sim, é sim, mas é o sim sem bajulação, o sim verdadeiro. Mas se é não também. É uma negação, mas sem agressão. Então eu tenho que saber também afrontar aquilo que está errado, buscando a correção também. Mas tem que ter muito discernimento para isso, para afrontar não como combate, não como vingança, mas como corrigir a agressão também. Aí tem aquela prece muito conhecida: Senhor, dá-me serenidade para aceitar tudo aquilo que eu não posso mudar, mas coragem para mudar tudo aquilo que eu posso, e sobretudo sabedoria para saber discernir entre uma e a outra. Então, mas como eu vou saber para entender quando perdoar e quando eu tenho que corrigir o erro? Sintonia com o alto, como ele fala, sabedoria para discernir entre uma e outra. É a prece, é o sentimento de gratidão, aquele que está sempre em contato com o alto, com os espíritos mais elevados, que estão sempre nos orientando, com o nosso anjo da guarda. Pedir sempre sabedoria nos momentos difíceis da vida. Porque perdoar não significa esquecer as responsabilidades, as obrigações, nem desrespeitar as leis. Jesus fala simplesmente não revidar, não ao ódio, mas nunca fugir também das nossas responsabilidades. Temos que buscar muitas vezes os órgãos legais para corrigir um erro também. Mas ter sempre em mente uma coisa verdadeira, que ninguém, hipótese alguma, jamais sofreu alguma coisa que não mereça ou que não precisa. Que não mereça é porque foi algum erro cometido no passado, provas, expiações, ou lições da vida, coisas que eu necessito, eu preciso, são provas que vão aparecendo pelo meio do caminho, que não tem como fugir delas também. Aí Pedro continua: mas mestre, e se nos matarem? E Jesus responde: continuaremos vivos, Pedro, porque ninguém jamais conseguiu matar a vida. Então, no final da reencarnação, quando a gente volta para o mundo espiritual, nós vamos perceber que a posição daquele que supostamente era vítima é muito mais pacífica do que a do agressor. Aquele que aparentemente era o perdedor, se soube perdoar, se soube livrar-se do sentimento revanchista e do ódio, ele está em paz. Já o agressor, que plantou espinhos pelo caminho, ele vai ter que colher sim, já que a colheita é obrigatória, não tem como fugir disso. Então, perdoar nunca foi igual a omissão, mas é simplesmente o contrário da agressão e do revanchismo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós conhecemos o tal do olho por olho,
que é uma lei mosaica que fala do limite para a vingança. Fez isso, paga com isso. E nada mais, o limite para a vingança. Mas Jesus veio depois com perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, perdoar sempre. Mas se eu ainda tenho que me esforçar para perdoar 70 vezes 7 vezes, significa que eu ainda estou me ofendendo. Se eu tenho que perdoar, porque eu ainda me senti ofendido. Mas na era do Espiritismo, a coisa muda, é treinar os sentimentos, é treinar para não se sentir ofendido agora, para não ter nem que necessitar ter que perdoar alguém também. É o que faz o homem de bem. O homem de bem, ele é mais forte que o ego, então ele não se ofende, não precisa perdoar alguém também. Então ele se fez gigante, ele é muito maior que as coisas do mundo. Jesus também falou isso lá no Evangelho de João: no mundo tereis aflições, mas tenhais bom ânimo, porque eu também venci o mundo. Então ele está dizendo que ele venceu o mundo, ele é feliz, que nós também podemos vencer as coisas do mundo, mas treinando os sentimentos. Nós até que nos esforçamos para perdoar, esquecer da mágoa, porque isso é muito importante para a nossa felicidade. Nós nos esforçamos sim, mas será que a gente não perdoa somente nos lábios? Será que aquela pessoa que eu perdoei, eu desejo realmente o bem daquela pessoa? Será que eu não fico assim, de forma oculta, desejando o mal daquela pessoa? O mal daquele desafeto? Eu não fico feliz se algum mal acontecer com aquela pessoa? É algo a ser pensado. Talvez a gente perdoe somente com os lábios, como disse Jesus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração ainda está longe de mim. Que pelos lábios é muito fácil não perdoar. Agora, perdoar de verdade, não desejar o mal e ainda amar os inimigos, como pede Jesus, está longe da nossa realidade, é verdade. Um dia chega, vai chegar, mas por enquanto está longe. É difícil alcançar o longe antes do perto. Então vamos por degraus, uma coisinha de cada vez. A mudança ela é urgente, mas não pode ser apressada, atropelada. Por exemplo, primeiro eu vou parar de desejar o mal. Depois eu vou esquecer aquele momento negativo, o momento da ofensa. Depois sim, amar os inimigos. É claro que quando você chega ao ponto de amar os inimigos, é porque ninguém mais é inimigo nosso, né? Os inimigos já não existem mais. Mas começa algum ponto, algum degrauzinho. Então, desculpar, perdoar, não desejar o mal e esquecer o momento negativo. É um passinho de cada vez, urgente, mas nunca apressado. Então, no final, nós temos realmente que trabalhar é o ego, praticar aquilo que é contrário ao ego, é o amor. E como é que o amor se manifesta no mundo? Pela caridade. Tudo que eu fizer que for verdadeiro, que for bom e que for útil, é caridade. E é amor se manifestando no mundo. Porque o ego também se manifesta no mundo, mas se manifesta como o medo de perder, de ficar sem, o medo pela nossa integridade física, o medo das considerações, o medo pela avaliação a nosso respeito. É sempre medo que está ligado a esse instinto, a esse ego. E também não adianta fugir da vida, não, fugir das pessoas, quer dizer, se afastar das pessoas para não se ofender, não ofender ninguém. Porque se eu me isolar das pessoas, o ego vai estar vivo ainda. Se eu me esconder de um inimigo, eu não venci o inimigo, eu simplesmente fugi dele, eu me escondi dele. Então eu tenho que viver em sociedade, eu tenho que viver com as pessoas para de fato subir esses degraus. Sozinho é impossível fazer isso. É impossível treinar os sentimentos isolado das pessoas. E sociedade é uma lei, a lei da sociedade. Como disse Kardec, se o homem se isola, ele se embrutece e se debilita também. Então nós temos realmente que viver uns com os outros e aprender a não nos ofender mais. Então se eu treinar virtudes como a humildade, já é um grande passo também, porque o indivíduo humilde não se sente melhor do que ninguém e nem menor também. Então se ele não se sente nem mais nem menos, ele não espera a avaliação de ninguém. Se não espera a avaliação de ninguém, então ele não tem medo. Se não tem medo, ele não se ofende. Então o indivíduo humilde, ao contrário do que se pensa, ele não é um subserviente. Ele é humilde porque ele não se sente nem mais e nem menos. Ele se sente menos sim, mas menos do que Deus, menos do que o universo infinito, mas nunca em relação às pessoas. Muitas vezes nós é que somos os ofensores.
A gente não consegue se livrar do sentimento de culpa, do remorso, mesmo que a pessoa nos perdoe, a gente não consegue se livrar daquele sentimento. Porque mesmo que alguém perdoe uma dívida minha, eu só fico em paz realmente se eu reparar aquela dívida, se eu pagar aquela dívida. Então a reparação é muito importante, sim. Tem o perdão, tem a reparação, sim, ela é obrigatória. Mas nós sempre teremos a oportunidade de reparar os erros. A vida não é eterna, a eternidade então é marcada para acabar. Então se não acaba, paciência. Uma hora chega o momento de reparar aquela dívida também. E se eu errei, não vou mais repetir o erro, então eu mudei, não sou mais aquela pessoa. Então, como se diz, falei, está falado, não se fala mais nisso, falhei, está falhado e não se falha mais nisso. Então, se alguém um dia me acusar daquele erro que eu já me arrependi, já reparei, essa pessoa está mentindo, porque aquela pessoa já morreu, não existe mais, ela já mudou. Então, perdoar e reparar, importante. Mas mais importante ainda é a reconciliação, como pede Jesus. Se reconcilia com o teu adversário, enquanto caminhas lado a lado, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao ministro da justiça, esse não te coloque em prisão, de lá não saireis, até que pagues o último centil. O que isso significa? Que enquanto não me reconciliar com o adversário, eu estaria um prisioneiro dele, e ele meu, prisioneiros mentais. Espíritos felizes, obviamente são felizes, mas por que são felizes? Porque são livres. Porque a liberdade é o primeiro passo da felicidade. E se ele tiver uma conexão mental negativa com algum outro espírito, ele é infeliz, porque ele não é livre. Então nós temos que buscar nossa liberdade, não ficar conectado mentalmente de forma negativa a desafetos, buscando sempre a reparação e a reconciliação. Mas se eu busquei a reconciliação, outra parte não quis saber. Mas se eu busquei, eu estou livre. Eu perdoei, eu reparei, eu busquei a reconciliação. Se a outra parte não aceitou, o problema não é meu, eu estou livre, não tenho mais nenhuma âncora conectada a mais ninguém. Então eu tenho que treinar para esquecer os erros dos companheiros, de casa, do trabalho, seja onde for. Esquecer aquela palavra maldosa, aquela saudação que não foi respondida, aquela opinião diferente da minha, aquela pessoa que me deixou no vácuo. Acontece muito nas redes sociais, né? Manda alguma coisa, pergunta alguma coisa, não responde nunca, está lá, fica no vácuo. Isso realmente me incomoda, mas treinar para esquecer isso também. Então todos nós queremos um mundo de paz, um mundo pacífico e feliz. Não adianta esperar o mundo mudar, porque ele não vai mudar, o mundo não muda. O que muda são os espíritos. Os mundos individuais é que mudam, é que se modificam. E assim eles acabam mudando o mundo, porque eles mudaram primeiro. Mas eu não tenho controle do mundo externo, eu só tenho domínio do meu mundo interno. Então esse mundo eu posso trabalhar, eu posso transformar esse mundo num mundo feliz, num mundo melhor. Nós temos que parar de ser criaturas viciadas na mágoa, porque quando alguém nos ofende, o tempo vai passando, a potência da mágoa vai diminuindo e parece que a gente faz questão de lembrar daquele momento só para reacender novamente aquele fogo. Parece uma coisa assim, viciante. Está diminuindo, a gente lembra daquele momento, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter falado dessa forma, eu não devia ter deixado passar em branco, só para reacender o veneno novamente. Então parece que vicia. É viciante porque o animal gosta disso. O animal gosta de sentir ódio, o desejo do ataque. Mas isso não interessa para nós, gente. Isso interessa para os animais, não para nós. Então tem que parar de revirar o lixo. É que nem é lixo, está um monte de lixo, está ali compostando. Quando o lixo vai se acalmando, não vai com uma pá para revirar, para acender de novo? Então uma água é isso mesmo, é revirar o lixo na própria mente. Porque a ofensa foi ontem, foi no dia de ontem. Toda a infelicidade está lá no dia de ontem, nessas escadarias que descem lá para o passado escuro, né? No porão do passado. E o futuro é uma rampa que leva para as alegrias, para a esperança e para a luz. Então, o passado não interessa mais, é um porão, é uma escadaria perdida na noite do tempo. Então, a nossa preocupação então, é com o dia de hoje, mas visando sempre a rampa que leva para o futuro. Então, para combater o mal não basta, então, tão somente não desejar o mal, não é o suficiente. É necessário fazer o bem.
Não adianta combater a escuridão desejando. Eu desejo que a escuridão desapareça, porque eu não gosto da escuridão. Tem que acender a luz. Se acender a luz, a escuridão nunca desaparece. Então, vingança e revanchismo atendem sim a necessidade de um animal que nos habita. Ele atende o ego, mas não atende em nada as necessidades de um espírito a caminho da luz, que busca a felicidade e que busca a paz também. Então, nós temos sempre que meditar. Uma mágoa merece outra mágoa? Será que uma lágrima merece outra lágrima? Será que uma dor pede outra dor? Será que uma ofensa pede outra ofensa? Será que uma indelicadeza merece outra indelicadeza? Como diz Chico Xavier, somente o sorriso, a alegria, a paz, o bom ânimo merece algum tipo de revanchismo. O resto é só perda de tempo e, pior ainda, é perda da própria vida. Então, meus queridos e queridas, obrigado pela atenção, pela paciência, foi a nossa mensagem de hoje. Boa noite para todos. Nos elevamos mais uma vez em pensamento, agradecendo pela reflexão de hoje sobre o perdão. Pedimos assim a espiritualidade que nos promova sempre os instrumentos necessários para que possamos treinar o nosso perdão com o nosso próximo e também com nós mesmos. Que a paciência, que a resignação, que a indulgência estejam sempre presentes ao nosso lado nos momentos difíceis, quando estamos em sintonia com esses sentimentos inferiores que nos desanimam, que nos trazem o rancor, mas que possamos enxergar para além disso com os olhos celestiais, na certeza de que a espiritualidade maior está sempre nos conduzindo para o bem. E peçamos nesse momento a ajuda do alto. Fazemos a nossa prece pedindo esse socorro, esse auxílio, e que aos poucos o nosso coração vá se amolecendo, vá perdoando e vá se abrindo assim para tantos sentimentos bons e elevados. Agradecemos mais uma vez pela mensagem e reflexão, que possamos levá-la para casa, repensá-la e principalmente agir, botar isso que aprendemos aqui, que ouvimos, em prática, de fato. Gratidão a todos vocês pela energia, pela espiritualidade maior que está aqui a todo momento nos transmitindo os sentimentos necessários, a energia necessária para que possamos sair daqui melhor do que quando chegamos. Paz e luz para todos nós. Que assim seja.